Vamos falar de um projeto apresentado lá na Assembleia Legislativa, Dante, que quer que presos paguem pelo uso da tornozeleira eletrônica. Como isso funcionaria na prática, pelo que prevê esse projeto, Dante? Pelo que prevê o projeto, Emanuel, a gente tem aí aquela situação de, na hora de definir a situação do preso, na audiência de custódia, todo aquele trâmite que já é tomado normalmente, né? Se esse projeto for aprovado, nesse momento haveria uma definição, né? Se o preso tiver condição de arcar com todos os custos da implantação, da manutenção da tornozeleira, ele deveria pagar, né? Isso ficaria definido aí na própria audiência, nessas determinações judiciais, ou na análise daqueles pedidos, né, que os advogados fazem para a progressão de regime, enfim, para toda essa situação que rege um regime de um detento. Ou então também tem a situação, né, de quebra, né? Se o detento violar, tentar quebrar ali uma das tornozeleiras, né, das tornozeleiras que custam aí uma média de R$ 283, segundo a SEAP, é o custo unitário de uma tornozeleira. Então é o quebrou, pagou também. Se tentar romper, se tentar quebrar ali de alguma forma a tornozeleira, seria responsabilizado por isso. E aí quando você também fica naquela situação de pagar o custo da operacionalização da tornozeleira, tem que comprovar todo mês, mandar anexar ali aos autos, né, passar o juízo responsável pela decisão de mandar para o semiaberto ficaria responsável por essa fiscalização. Então seria todo um trâmite, assim, parte daqueles compromissos mensais que cada um tem que assumir enquanto está nesse regime. Uma das necessidades aí, caso esse projeto seja aprovado, seria comprovar também esse pagamento. Aí, Oi, Adriano, a gente viu agora a imagem, né, de uma pessoa utilizando tornozeleira eletrônica e trabalhando. Sim. E isso aqui é uma raridade. Convenhamos que é uma raridade. Seria um dos motivos para a progressão de pena. Quando normalmente a progressão acontece quando você tem um trabalho, né, ou tem alguma necessidade de saúde para ficar em casa, ou estuda. Seria nessas condições. Mas sem o regime semiaberto aqui no Amazonas, todo mundo ganhou liberdade e ganhou esse benefício. E muitas das vezes a gente mostra, inclusive, reincidência. Pessoas Sim. que são presas, que estão com tornozeleira eletrônica e são completamente fora do perímetro e isso não é identificado. Não sei onde que está o problema dessa identificação, porque na teoria seria muito prático, muito lógico. Existe um mapa de georreferenciamento na cidade até e onde uma a pessoa tornozeleira pode ir. eletrônica, você tem um perímetro até onde você pode ir, que no caso ali é um raio de poucos quilômetros no entorno da sua casa, ou então no perímetro do trabalho. Existem horários também em que isso pode acontecer ou não, mas na prática isso não tem acontecido. Eu cheguei aí há alguns anos na Secretaria de Administração Penitenciária, onde funcionava essa central, e na teoria, Dante, tá saindo da área, começa a piscar na tela um sinal amarelo. Essa pessoa recebe uma mensagem, ó, você está saindo do perímetro, precisa retornar, senão a viatura vai ter que se deslocar até você. E aí, quando ela não retorna e se afasta ainda mais, começa a piscar o sinal vermelho. E aí, teoricamente, a polícia chegaria. Mas hoje isso não funciona. É muito fácil a gente perceber que isso não funciona. A gente aumentou muito a quantidade, né, de detentos em regime semiaberto. É importante a gente lembrar que teve essa situação com o fim dessas casas, desses espaços específicos, a gente saltou para quase 5 mil, né? A gente tinha 500 pessoas ali usando tornozeleira ali em 2018, final de 2018, começo de 2019, e esse número saltou para mais de 5 mil, né? Dados aí do final do ano passado eram 5.200, né? Então é muita gente para conseguir controlar. Então se quer se criar, se propõe criar mais um mecanismo de fiscalização, é preciso ver como é que está de fato a atuação do que já tem, né? Não adianta a gente criar mais obrigações sem conseguir fiscalizar todas, né? É importante lembrar que sempre são pessoas, né, que estão ali nessa... É preciso equipamento pessoal, pessoas, né, para trabalharem nesse sentido, nessa atuação de fiscalização. E como você bem frisou, a gente acompanha muita gente, né, que está com tornozeleira e comete crimes, acaba cometendo crimes, inclusive fora ali do seu perímetro permitido, né? Então é importante essa estruturação pessoal também para você acompanhar, né, as pessoas que estão ali, né, mano? E é a forma, principalmente, que a gente vê que a pessoa está usando tornozeleira. E muitas vezes até por outros crimes. O cara foi preso, responde por tráfico de drogas, mas de repente é preso cometendo um crime de assalto. Isso é comum, isso é diário. Isso é diário. E está lá com a tornozeleira. Preso por tudo, menos pela tornozeleira. Ano passado eu acompanhei
se eu não me engano, no ano passado, também no ano retrasado, operações da Secretaria de Segurança Pública específicas, voltadas especificamente para problemas com tornozeleira. Gente que não estava mais usando a tornozeleira, que a tornozeleira já não estava, e foi assim números assustadores, 50, 60 pessoas de uma mesma vez. A impressão que eu tenho, Dante, é que não há uma entidade clara na estrutura, tanto judiciária quanto da Secretaria de Segurança Pública, de quem é o responsável por isso. Se o preso pode ser abordado no momento que ele foge lá, se a polícia pode agir, ou se é necessário que o judiciário determine, não, esse aqui tem que voltar, tem que ser recolhido, tem que verificar. Parece que isso não ocorre de uma maneira muito clara. E hoje, o que parece é que não tem ninguém para fazer essa fiscalização. E aí, criar a lei é fácil. Exato. Né? Criar mais uma obrigação em cima dessa estrutura que já é falha, né? É dotada de poucas pessoas para se cumprir essa tarefa como um todo, né? A gente tem aí cada vez mais funções sendo atribuídas e ter mais uma que, sinceramente, aqui numa opinião, não sei se teria um efeito tão prático assim, né? Nessa questão, financeiramente falando, porque é uma das justificativas do projeto. Acredito até que tem inadimplência em relação a isso, porque eu não consigo curioso visualizar o preso pagando para ser monitorado. É curioso, Adriane, porque no projeto ele prevê exatamente isso, que se o preso não pagar, ele vai para a dívida ativa, ele ainda pode ter executado bens caso ele não pague esse valor mensal aí. Então, acho que é meio irreal, foge um pouco ali e não traria grande impacto, até porque se a gente for olhar, se todo mundo pagasse, e lembrando que é subjetivo isso, né? Cabe uma análise do juízo para ver se o detento vai pagar ou não, vai ver se ele tem condições ou não. Mas se todo mundo pagasse, né, essa renda aí seria de R$1,5 milhão de reais, que, óbvio, para a gente, para o cidadão comum, parece muita coisa nesse universo, mas quando a gente olha para o universo todo do que é gasto na administração penitenciária, não é um valor tão substancial assim, né, nesse momento. Então, não sei se seria criar mais uma atribuição sem ter como fiscalizar, como acompanhar, como fazer que ela seja executada da melhor maneira. Parece uma boa intenção, porém difícil de colocar em prática. Exatamente. E eu acho que o problema, e a minha opinião, é justamente colocar na prática. Sim. Porque o sujeito pagar pela estrutura, pelo benefício que está recebendo, eu particularmente acho absolutamente injusto. Até porque pessoas que cometem crimes, por exemplo, roubam um carro, dá prejuízo para a pessoa, estelionatários, não são responsabilizados de forma nenhuma pelo prejuízo que causam nesse país. Talvez porque a nossa justiça, o aparato do Estado não seja capaz de impor essa cobrança ou de fazer essa cobrança necessária, como neste caso parece. Mas, pelo menos, Dante, existe aí a discussão sobre este caso, sobre este benefício. Depois que eu estava verificando nas redes sociais por aí, não é informação, não é notícia, é o desabafo de alguém, de um preso ilustre, conhecido, que tem o benefício de estar na prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, num restaurante de boa, né? Num restaurante como se ele tivesse na situação mais comum do mundo, sabe? E eu acho que pagar pela tornozeleira, neste caso que eu estou falando especificamente, não seria um problema para essa pessoa, mas, sinceramente, para quem comete crimes, eu acho que essa responsabilização financeira precisa chegar no nosso país. Infelizmente, não chega. É o mínimo, né, que a gente poderia pedir nesse momento, né? Acho que é o mínimo. Se o Estado conseguir ter uma estrutura suficiente para isso, e aí lembrando que cabe ao Judiciário fazer essa fiscalização se o pagamento está sendo feito ou não, né, pelo que foi determinado, pelo que foi proposto ali na lei, caberia, caso ela seja aprovada. Então, é preciso que essa estrutura, tanto da Secretaria de Administração Penitenciária, né, da SEAP, quanto do juízo ali responsável pela análise dos presos, esteja em sintonia. Né? E muitas vezes isso também não acontece e é preciso que haja essa estrutura para cobrar. A ideia, de novo, me parece muito boa, mas parece mais uma daquelas ideias que são boas, mas que surgem para ficar perdidas. Né? A gente tem vários exemplos dessas, vários exemplos de legislações que parecem ser úteis, são boas no papel, mas que não conseguem ser cumpridas por uma questão operacional que é muito difícil de colocar em prática. Né? Então, essa lei seria mais uma delas. Ela está tramitando ainda na Assembleia, ela ainda não foi votada, deve seguir seu trâmite a partir dessa semana, né? Tá dentro dos prazos, não tem urgência, não tem nada, né? Mas a gente vai acompanhar para ver que tipo de definição será feita aí pelos nobres parlamentares. Tá certo, Dante. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.